Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje tem muita coisa para falar, sobretudo deste eclipse de 8 de abril e mais outros eventos no céu. Eu vou procurar não me demorar muito, não é? Mas se o vídeo ficar um pouquinho além do normal, é porque são muitas coisas para se comentar, né? E nós vimos o último eclipse e eu fiz um vídeo sobre isso. E agora nós vamos ter este eclipse solar. O eclipse solar é na lua nova, que é um ponto de poder no tempo. Sol e lua juntinhos copulando, o céu fica às escuras. Então são energias poderosas para os inícios, as iniciações. E justamente esse eclipse ocorrendo em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então vejam, para mim o eclipse é um atalho no tempo, porque o calendário lunar é um calendário, como se diz, né? É um mês de 28 dias. Tudo começa na fase nova, depois vai para a crescente se desenvolvendo. O ápice, a celebração é na lua cheia e depois a lua minguante vai finalizando o processo. E no dia do eclipse, todas as fases lunares acontecem naquele período. Então, se a gente for partir de um princípio que aqui é um universo simulado, um mundo simulado, no eclipse podem ser feitas alterações muito importantes coletivas. Veja que a Lua mexe muito com o nosso psiquismo, com as marés, né? Com o fluxo sanguíneo, com as seivas das plantas. Então, nós somos muito suscetíveis às variações lunares, inclusive nos humores, no psiquismo, né? Como eu já disse. Então, esse eclipse vai ser dia 8 de abril, aos 19 graus de Áries. Veja onde é que você tem isso no seu mapa natal. E aqui está a sombra do eclipse, né? Mexendo de costa a costa nos Estados Unidos. E tem uma série de situações curiosas. Por quê? Esse eclipse vai fazer um cruzamento, a sombra dele, um X, com a sombra do eclipse de 2017. E aqui, esta é a sombra do eclipse de 2024, né? Ele vai percorrer várias cidades que se chamam Nínive, inclusive uma que se chama Jonas e outra que chama-se A Arca. Olha que coisa interessante, né? E mais curiosa. Olha aqui o trajeto dele, ó, Nínive, Nínive. Também vai pegar muita cidade chamada Springfield, né? 13 cidades. É muito curioso o número, né? Essa situação toda. Você sabe que lá em Nínive foi descoberto alguns séculos atrás, a biblioteca do rei Assurbanipal, mas com uma quantidade de preciosidade de informações, né? As tabuinhas sumérias contando toda a história aqui e muito importante, né? Então, Nínive era também vista como uma cidade dos ladrões, que eles prosperavam saqueando outras cidades, né? Enfim, muito bem. E neste dia do eclipse 8 de abril, a NASA vai lançar um programa, né, que se chama Apophis, que é a serpente inimiga do deus Ra, do deus Sol, né? E o objetivo é investigar como a queda repentina da luz solar afeta a atmosfera superior. Não acho que seja só este o motivo, né? Mas é muito simbólico, né? É, o cruzamento ali
daquele X, né? Essa história da serpente, enfim, são coisas bastante simbólicas, né, acontecendo. E aqui está o mapa do eclipse calculado para Brasília, Distrito Federal. Vai vir ali com ascendente no finalzinho de Leão, pegando bastante Virgem. E esse eclipse, vejam aqui, ó, Sol e Lua aos 19 graus. Mercúrio também em Áries, né? Que eu sempre falo que é o traço da sincera, sincero, né? Sem polimento, que fala na lata. Então, também a imprensa ou declarações de pessoas podem ser um pouco embaraçosas, sabe? E veja aqui o mapa do eclipse, né? O Sol e a Lua, que é uma conjunção, eles estão também mexendo com o nó do norte, que tem a ver com o destino da humanidade. Outra conjunção, Júpiter e Urano, também falarei sobre ela, muito importante. E Saturno e Marte em Peixes. Então, o céu bastante forte, né? Uma energia densa. Então, o grau 19 e pouco desse eclipse, a gente interpreta o grau 20, né? Para os símbolos sabianos. Um homem se equipa para uma longa e dura viagem. Em redor dele, acessórios diversos. Em seu cinto, uma bolsa e um punhal. Ou um homem com um capacete na cabeça, montado sobre um avestruz e puxando um cavalo pelo bridão. Né? É uma coisa bastante estranha, né? Por que ele não está montado no cavalo e sim no avestruz? Né? Muito estranho. Muito bem. Então, esse eclipse aqui implica em situações muito difíceis. Por quê? O regente do eclipse, o dispositor aqui, é Marte. Marte rege Áries. E ele está em Peixes, ainda colado a Saturno, então ele não está à vontade aí. Marte em Peixes ativa muito o raio, o sexto raio, que é da devoção e idealismo. É o guerreiro espiritual. Então, Marte em Peixes, Marte é fogo, Peixes é água. Então, pode alternar em que a água de Peixes apaga o fogo de Marte, aí é baixa energética, a pessoa fica sem atitude, as atitudes são confusas, a pessoa pode colocar as tropas contra ela, se autossabotar. Agora, Marte pode aquecer a água desse Peixes. E aquele vapor, aquela erupção e aquela devoção, a sexualidade até mesmo romântica. Então, a gente precisa ver como isso funciona no nosso mapa e também no mapa dos países, né, na geopolítica. Então, Marte estará em Peixes de 22 de março a 29 de abril. Então, pode ter muita situação de martírio, de bode expiatório, de comoção também social. E o que pode ficar muito forte são coisas ligadas ao oceano, né? Vocês sabem que Peixes tem muito a ver com a era cristã e, consequentemente, com o cristianismo. E a Igreja Católica é o ápice dessa referência, né? Desde que ocorreu aquele incêndio em Notre Dame, né? Que o pináculo foi destruído, isso é uma coisa muito simbólica, mostrando a transição da era de Peixes para a era de Aquário e a decadência ou enfraquecimento da Igreja Católica. Só que isso tem sido muito visto também com relação ao cristianismo. Essa agenda atual, ela está trazendo uma série de situações de desconstrução. Agora, uma coisa é a gente compreender as falhas e os erros lá do Vaticano. E outra coisa
é a gente discriminar e perseguir os cristãos. Isso está acontecendo muito em Hollywood, está acontecendo muito por conta dessa agenda woke. E veja que na Nicarágua não pôde ter procissão da Quaresma. E também aqui no Brasil, né? Um equívoco muito grande, né? De justamente na Semana Santa colocarem essa foto de Jesus, não é? De uma maneira tão aviltante, não é? Então, o que está acontecendo com o lado que sempre pediu a igualdade e a tolerância? Aí o que acontece? Está se revertendo? Está sendo intolerante e se promovendo a desigualdade? Então, vejam, né? O islamismo hoje é a religião que mais cresce. Então tem que ter lugar para todo mundo. Porque se fosse aqui um ataque a Maomé, e como é que seria? Né? Ou a qualquer outra religião afrodescendente, o que fosse. Então, como é que é essa era de Aquário, onde o sectarismo está se sobressaindo ao invés do respeito, cada um com a sua tribo, com a sua turma, não é? Então a gente precisa refletir para não ir nessa barca. Essa conjunção Marte-Saturno em Peixes, que vai ser dia 10 de abril, ela pode mostrar, né? O Saturno é como uma âncora mergulhada nesse oceano de emoções. Então o mar está revolto, porque Marte está ali. Agora, Marte em Peixes com Saturno pode representar o submarino, né? Que ele está ali na sonda, quase que invisível, e os torpedos são por baixo, né? Não está às vistas o perigo. Marte representa o perigo. Então pode acontecer muita coisa no oceano, já está acontecendo, né? A gente está tendo muitos maremotos, né? Muito deslocamento, até mesmo prejudicando os cabos de internet, né? Então veja, essa conjunção Sol-Lua, essa lua nova sendo um eclipse solar poderoso total, vai acontecer em Áries, que tem a ver com a nossa identidade. O eu sou. Quem é você? Conheça-te a ti mesmo. Era a placa lá no oráculo de Delfos, na Grécia. Você ia perguntar algo sobre fora, mas você tem que se conhecer. E o mapa mostra a sua programação, né? Então, onde é que você tem lá Áries, aos 19 graus, onde vai haver essa revelação desse eclipse? E Áries é um signo essencialmente masculino e yang. E ele não pode desprezar o outro lado, que é Libra, regido por Vênus. Libra também é ar, também tem polaridade masculina, mas Vênus ali traz a harmonia que Áries precisa. Então vejam, Áries, eu me exteriorizo e do plano da mente governo. Olha aqui o glifo de Áries, não é? Além de representar os chifres do carneiro, representa aqui a mente. Áries rege a cabeça, o crânio, o rosto, né? A testa aqui, onde nós temos um chakra, o chakra frontal, nós temos aqui uma glândula que filtra tudo o que vê do mundo externo. Então, aqui está Jazão, vou falar um pouquinho da história dele bem rápido, que tem a ver com essa história de Áries e com esse eclipse. Seja no teu mapa ou no mundo, porque nós estamos vendo pulular rumores de guerras, né, cada vez maiores. Aqui está Jazão recebendo uma poção de Meneia, né? Ela ajudou muito Jazão na sua luta, mas ele não a reconheceu. É aquela coisa, às vezes, do masculino não reconhecer o feminino, né? Como nós vamos ver. E teve uma situação bastante trágica, né? O final dessa história, para ela, é bem a coisa de Marte. Marte também tem a ver com os dramas, as tragédias, né? E por isso que tem a ver com a guerra.
Então, veja, a lua nova é o início de tudo, e ainda sendo um eclipse. Então, essas figuras são do baralho dos arcanos, do tarô mitológico da Liz Green. Então, tudo se começa com a energia do coração, que é a coragem, coração. Isso é Áries. Então, para você começar uma jornada, um projeto, o que for um relacionamento, você tem que ir com esse impulso do coração, essa energia de abrir um novo caminho. Então, a inocência do começo é simbolizada pelas lãs brancas do carneiro, apesar de Áries ser briguento, beligerante e competitivo. Então, para tudo que você for começar, sobretudo numa lua nova e num eclipse, qual é a intenção da sua intenção para começar algo? É aquilo que vai dar forma aos resultados que virão. Essa energia primordial. Então tudo começa aqui com Frixo, né? Que ele era um carneiro que falava, pensava, tinha essa pele, né? Essa lã de ouro. E então esse lampejo inicial, né, de começar as coisas, identificar os lampejos criativos dentro de si. Fios condutores de uma fonte de inspiração mais forte necessitam ser estimuladas. Então, vai ser estimulado algo novo, onde você tem ali na casa de Áries aos 19 graus. Então, onde você tem Marte, Áries, né, e mesmo a sua casa 1, que são da mesma natureza, embora diferentes, né, mas da mesma natureza, é onde tem as suas conquistas e lutas. Então, é aquilo. Qual é a missão, o propósito, né? A sua conquista? Jazão ele foi educado por Quiron. Olha aqui Quiron numa caverna, né? O mais sábio dos centauros. Então ele era muito instruído em tudo quanto é coisa. E Quiron o trouxe, né, de longe dos pais para escapar das ameaças desse tio usurpador, o Pélias. E aos 20 anos ele vai reclamar o seu trono. Só que Pélias lhe dá uma condição, que é uma missão quase impossível, que é trazer o velocino de ouro, que está guardado por um dragão numa ilha e que tem que atravessar mares e monstros e tudo quanto é coisa. Mas a Jazão, bem ariano, corajoso, fala: não, eu vou atrás do que é meu, né? Tá fácil. E aí o que ele faz? Ele reúne outros heróis. Para uma grande jornada, ou para uma guerra, ou para uma conquista, você precisa de aliados, você precisa de uma equipe, você precisa da sua tribo. Ele reuniu os Castor e Pólux, Teseu, enfim, vários heróis gregos, né? E foram aí para essa missão impossível. E eles tinham que enfrentar o dragão que guardava esse velocino. E Medeia, a feiticeira, filha do rei, ela se apaixona por Jazão e o ajuda, né? E, inclusive, ajuda não só a matar o dragão com poções mágicas, isso e aquilo, mas na fuga ela esquarteja o irmão para toda a tropa, a embarcação que estava vindo lá do reino do pai dela, se comover, se distrair e não ir atrás do Jazão. É aí o que acontece. O Jazão mais tarde conquista outro reino e se casa com a Creusa. E ela fica furiosa, a Medeia. E ela se vinga, ela mata a Creusa e os próprios filhos que ela teve com Jazão. Então é uma coisa ariana, marciana, né? Muito forte. Então o mundo pode estar enfrentando situações assim, desse nível, né? Mas aí ele conquista o velocino de ouro, que beleza, mas tem outras lutas, porque o outro rei lá, o Eeto, também queria o velocino. Então, nós estamos dentro de um projeto que muitas outras pessoas também se esforçam pelo mesmo ideal. Por isso que a intenção da intenção é importante.
Isso que vai fazer a diferença no resultado daquilo, do empenho que você colocou para se conquistar. Então, enquanto ainda estamos dispostos a lutar por algo que a gente acabou de conquistar, de conseguir, antes de chegar ao final, porque sempre vem um obstáculo, né? Mas aí eles conseguem enfrentar essas situações e partem para casa. Mas quase chegando lá na ilha que eles moram, no reino deles, quase chegando, eles enfrentam mais uma situação. O barco colide lá com os rochedos e eles já estavam esgotados, né? Mas enfim, depois dessas conquistas todas, Jazão se tornou muito triste e muito apegado às glórias e conquistas do passado e sempre lamentando o presente. Então ele ficou aprisionado àquelas conquistas, se fechando para novas situações na sua vida. E a Medeia disse que ele ia ter um fim muito triste, que ele morreria esmagado pelos destroços de Argos, e foi isso que aconteceu. Ele estava lá descansando na praia, relembrando o passado, encostado lá nos destroços, e algo caiu na cabeça dele. E ele acabou morrendo. Olha, a cabeça, né? Áries. Então é aquela coisa, qual é a sua motivação? E eu falei do eixo do destino, que esse eclipse vai colar, né? O nó do norte está a 15 graus de Áries e o eclipse vai estar 19 graus, né? Então, os nodos, ele é um ponto de intersecção entre a Lua e a Terra, né? Então, é um nó, é um ponto ali. E é muito importante que é o eixo do destino, no teu mapa também, sabe? Então, o que ocorre? Nós estamos vendo a passos largos o destino da humanidade ser mudado. Eu venho falando em muitos vídeos sobre o transhumanismo, né? Só que as coisas não acontecem da noite para o dia. Vem no processo, né? Então veja, aqui olha, o nó do norte está em Áries hoje, né? E o nó do sul lá em Libra, que é o eixo dos relacionamentos. O eu, o Áries, é a tua identidade. Então vejam aqui o Sergey Brin, né, que é o presidente da Alphabet. Ele é cofundador e co-presidente do Google, o site de busca mais procurado na internet. Então o que ele disse? O mecanismo de busca perfeito seria a mente de Deus. Google não se trata de mais um motor de busca, se trata da criação de um Deus, disse o fundador. Estamos literalmente começando o potencial dessa unificação, disse ele. Em 10 de maio de 2006, nós estamos em 2024. Então veja, existe um sistema planetário de comunicação que é uma grande vigilância. E nós estamos alimentando uma consciência artificial. O Google ele ganhou o direito de digitar 20 milhões de livros em 2005. Nós estamos em 2024. Imagine, fora outras coisas que essa inteligência está capturando. Não estamos digitalizando todos esses livros para serem lidos por pessoas. Oh, não! Estamos digitalizando-os para serem lidos por uma inteligência artificial. Então veja, aqui o autor do Código da Vinci, ele fez um livro chamado, acho que é A Origem, se não me engano, né? E ele diz o seguinte, é o Dan Brown, a humanidade não precisa mais de Deus, mas pode desenvolver uma nova forma de consciência coletiva, com a ajuda da inteligência artificial que cumpra a função da religião. Sim, já tem os adoradores, né, de ETs, da IA, tudo você entregando a sua vida aos robôs. Então já está acontecendo isso. Consciência coletiva substituirá Deus, diz ele, né? A casa 11, Aquário, é do mental superior e do mental coletivo.
Para onde está indo a humanidade? Para esse controle digital tremendo, né? Porque haverá um descontentamento com a realidade, então cada vez mais jogos, cada vez mais drogas liberadas e cada vez a pessoa mais confinada para poder ser controlada. Porque não vai ter emprego para todo mundo, já não está tendo. E agora também inventando a moda de não ter mais comida. É uma coisa muito séria o que está acontecendo, né? Então, o que será criado será efetivamente um Deus, disse esse rapaz, né? Não é um Deus no sentido que causa relâmpagos ou furacões, mas se há algo 1 bilhão de vezes mais esperto do que o humano, mais esperto, do que mais você o chamaria? Então, nós estamos indo para onde? Saindo dessa vida orgânica, sapiens sapiens, indo para o transhumanismo, para a era robótica. Nós estamos nos distanciando de nós mesmos, das nossas consciências. Para onde está indo a liberdade de expressão e de pensamento? O Canadá já está implementando o sistema de crédito social, que já ocorre na China. Se você não pontuar, o seu carro elétrico não sai de casa, você não tem acesso ao mercado, enfim, é controle. Outra conjunção importante, Júpiter e Urano. Júpiter está em Touro desde junho de 23, fica até maio de 24. E no finalzinho dessa visita vai se encontrar com Urano, que está em Touro desde junho de 2018 e fica até julho de 25. E no dia 20 de abril, os dois se encontrarão aos 21 graus de Touro. Veja isso no seu mapa natal. Entre muitas coisas, a questão da agricultura no mundo, continua lá a situação difícil na Europa. Não pense que não vai bater aqui no Brasil. O Brasil assinou o acordo da União Europeia com relação a net zero. Então, o que está acontecendo, né, com o ser humano que a gente não está reagindo? As mudanças climáticas estão trazendo cada vez mais coisas estranhas. Essas crateras, elas aparecem da noite para o dia em centros urbanos, em centros rurais, engolindo ruas e prédios e casas, não é? Olha aqui, um terremoto que ocorreu que pode trazer essa divisão aqui na África, né? Então, a geografia está sendo mudada, não só a geopolítica. Esse Júpiter Urano pode trazer uma coisa mega desagregadora. Pode ser algo ligado às finanças no mundo, pode ser algo que venha do céu. O Urano tem a ver com o espaço aéreo. Enfim, então são coisas que anunciam mudanças vultuosas, porque é Júpiter que está na história. Então, muitas coisas aí se anunciando, não nada suaves. Aqui no nosso Brasil, essa conjunção, né, o Sol e a Lua, que é o eclipse, na casa das finanças do Brasil, algo que estava escondido vai ser revelado. Nós estamos com a nossa economia em frangalhos. As prioridades, elas estão estranhas. E vejam lá, essa conjunção Marte-Saturno na casa 1 do Brasil, no ascendente do Brasil, que eu considero peixes. Também aquela conjunção Júpiter e Urano, na casa da comunicação do Brasil. Júpiter tem a ver com justiça. Nós estamos vendo como é que está acontecendo as práticas lá no judiciário, não é? Muitos equívocos, na minha opinião, muitas arbitrariedades até, muitas injustiças. Muito bem, então aqui no Brasil, né, nós tivemos uma visita ilustre de um presidente, né, da Europa,
que está muito interessado no nosso urânio e é meio assim, a balança parece que não está muito equilibrada, né? Então, foi lá a reunião em Belém, no Pará, né? Onde será sediada a COP30. Mas depois de tanto ensaio fotográfico e tudo, né? O Macron diz não a Lula e ao Mercosul. Então ficamos a ver navios, né? Por falar nisso, foi inaugurado um submarino, né? Nessa parceria França-Brasil. Muito bem. Aí estavam mostrando lá a Amazônia, mas é a Amazônia para francês ver, porque a Amazônia que está cheia de garimpo, cheia de narcotráfico, cheia de queimada, cheia de Yanomamis morrendo, isso não se mostra, né? O Macron tem em comum com o nosso presidente a agenda globalista, né? Essa agenda 2030, eles aprovam. Então vejam, né? É uma hipocrisia, porque uma situação no governo anterior que piora no governo atual, não se tem solução. Né? Mas como assim? É bom julgar, mas e as atitudes? O que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo dos, dos direitos humanos e tudo isso, né? Então é muito diferente a fotografia da realidade. Aqui está Sting, quando esteve nos anos 90 aqui no Brasil, junto com o Raoni, né, que hoje está aqui nesta foto com esses dois presidentes. Na época, se brincou dizendo ou a gente se Raoni ou a gente se Sting, né? E de lá para cá, desde a Eco 92, e vai ter aqui a Eco 30, né? A COP 30. Vamos ver o que aconteceu de bom para o nosso país nesses termos ambientais. Como é que está a Amazônia hoje? Não para inglês ver, nem francês, nem ninguém. Né? A gente precisa ser mais honesto. Então veja, para essa COP 30, que vai ser lá em novembro de 25, estão ocorrendo investimentos bilionários. Será que isso vai ficar igual à Copa? Aqueles estádios, aqueles elefantes brancos, né, que foram construídos? E no Pará, que é o estado da COP 30, 91% da população não tem coleta de esgoto. Então, gente, é uma hipocrisia tão grande, né? Eles estão preocupados com a hotelaria, porque não vai ter tanta gente para hospedar assim. E para onde vai a descarga de todo mundo que vai visitar lá essa COP? Então é uma coisa assim impressionante as prioridades, ao meu ver, né? Veja que as contas do governo têm rombo de 58,444 bilhões, o pior saldo da história. E nosso presidente atuará como controlador da Petrobras, diz o nosso ministro da Economia, que vive nos taxando a todo momento. Então, o que está acontecendo? Será que isso é uma coisa normal? E veja o nosso país, né? Você sabe que na última reunião lá do Fórum Econômico, a única ministra da Saúde do mundo todo foi a nossa, que foi convidada para estar lá. E de lá para cá, as atitudes com relação a essa epidemia da dengue está deixando a desejar. E vai vencer um prazo agora, em maio, que Tedros colocou para todos os países aderirem para que a OMS decida se pode ou não vacinar, quando fecha ou não fecha, enfim, tirando de certa forma a soberania dos países. E o nosso país aderiu a essa situação, tornando até obrigatória uma medicação que em tempos de crise sanitária é justificável, mas não agora.
Ainda mais que essa medicação não tem a pesquisa suficiente, que à época era justificável, mas agora não. E os laboratórios não se responsabilizam pelas sequelas ou qualquer efeito colateral. Então, o que está acontecendo, né? E nós estamos registrando aí esse surto desde 2011, que essa empresa Oxitec lançou uma série de mosquitos transgênicos, né? Modificados geneticamente. E que os machos copulando as fêmeas, elas iam ficar meio que estéreis, né? Mas será que eles têm um controle sobre isso? Porque de repente se infestou aqui, sobretudo no Sudeste, né? Muito bem. Então aqui, encerrando, a gente tem que ver o seguinte: esse eclipse e esses vários planetas que estão em Áries nos pedem o quê? A tal da coragem. Mas se você não tiver equilíbrio, você pode colocar as tropas contra você. Você pode se auto-sabotar. E se você só tiver equilíbrio, mas não tiver coragem, você não sai do lugar, então não enfrenta a situação. Então, eu acho que a energia desse eclipse é bem esse oriental atravessando essa ponte. Ele tem coragem e equilíbrio para poder ir para o outro lado. Porque se você não tomar iniciativa, que é o que Ares pede, você acaba não atravessando. Você acaba estagnado. Então, este eclipse mostra para a gente, onde a gente tem os nossos 19 graus de Áries, o que você quer começar na sua vida? Qual a intenção do que você vai iniciar? O que está em conflito dentro de você ou neste setor que você tem 19 graus de Áries? Marte e Saturno vão se encontrar em Peixes. Onde é que está nesse ponto no seu mapa? O Júpiter e Urano vão se encontrar em Touro. Onde é que vai ser essa conjunção no seu mapa? Porque, no sentido mais amplo, mundial, na geopolítica, isso é sinal de conflito, isso é sinal de desestrutura, de lidar com a energia monetária, com a nossa troca substancial com o mundo, que é a comida. Tudo isso está ameaçado, tudo isso está inseguro. E também as coisas no nosso país. Independente de qual partido você é, de qual ideologia, de qual personalidade você cultua. A questão é a nossa realidade. Para onde está indo o balanço da carruagem? Se todos ficarmos assim passíveis, né? Achando que tudo é normal, enfim. Então, que esse eclipse traga aí bastante reflexão para todos nós, que a gente compreenda bem. É aquela coisa, né? Do outro lado de Áries tem Libra. Sustentar a paz dá tanto trabalho também, traz muito esforço. Para, às vezes, num ato impulsivo de Áries, cortar a cabeça e acabar com tudo. Então, o que a gente tem que fazer? Usar a mente superior, não se deixar influenciar, não perder a razão, né? Mas ir. Áries é o guerreiro, então vá para a sua jornada tipo Jazão. Você está conquistando algo que lhe é de direito. E vai enfrentar dragões e traições e uma série de coisas na vida. Mas tem um propósito, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, meus amados. Espero que esse eclipse traga bons começos, muitas vitórias. E aquela coisa, coragem e equilíbrio, ok? Porque as coisas vão ser de emoções muito fortes. Né? A gente já está vendo, né, mais ou menos para onde vai o balanço da carruagem. E se gostarem do canal, ativem o sininho, compartilhem, se inscrevam. Tem muita gente que estava inscrito e não está mais.
e quando vai ver tem que se inscrever de novo. Tá bom, meus amados? Então, vamos refletir, né? Qual é a nossa causa, né? De que expedição você quer fazer parte, né? Qual velocino de ouro você está buscando? Ok, meus queridos? Um grande abraço para vocês e até breve.